Olá a todos. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o pensamento liberal brasileiro entre os anos 30, 40 e os anos 60, 70, mais ou menos. Essa é a primeira de duas sessões onde a gente vai conversar um pouco sobre essas ideias liberais ou neoliberais. Na aula de hoje, a ideia é fazer uma visão mais genérica sobre esse pensamento e talvez a gente conversar um pouquinho sobre um possível pensador liberal desse período, né, que é Otávio Bulhões. Enquanto que na próxima sessão a gente se dedica a Eugênio Goudin. Né? Então, essa, como a gente tinha vendo nas últimas aulas, a primeira então, de uma série de aulas onde a gente está explorando as correntes de pensamento que influenciaram no Brasil nesse período o período dito desenvolvimentista, né, o período dos anos 40 até os anos 60, 70, existem, né, várias formas de dividir os pensadores e tal. Né, a gente está aqui em cima, principalmente, né, da formação como o Belshovsky montou. Então ele vai dividir os desenvolvimentistas sendo contrapostos aos liberais, que é justamente quem a gente começa a ver hoje, e por outro lado as correntes mais socialistas que a gente vê mais à frente. Né? Entre os desenvolvimentistas, o próprio Belshovsky separou esses desenvolvimentistas em várias subcorrentes, vamos dizer assim, que a gente também deve explorar aí nas próximas aulas. Então, entre os liberais, ou o que a gente chama de neoliberais, talvez, né, alguns autores chamam, esse é um problema. Eu particularmente também não gosto de ficar usando muito esses neo, pós, pré, etc. Mas vamos dizer o seguinte, que o liberalismo a gente está vendo no curso todo, quer dizer, uma corrente que vem de longa data no Brasil, tem várias nuances, né, que tipo efetivamente de liberalismo penetrou no Brasil, né, com cada um que se diz liberal, exatamente o que ele está imaginando em termos de liberalismo, né, mas de alguma maneira é uma tradição relativamente antiga no Brasil, desde o seu início enquanto nação independente. Essa corrente de pensamento sempre esteve presente, mesmo que com muitas nuances, muitas divergências entre eles mesmos e o liberalismo assumindo diferentes sentidos. Então a gente vai ver o liberalismo aqui, certo? Quer dizer, são efetivamente aquelas pessoas que a gente está imaginando que defendem a importância de um sistema de mercado como um sistema mais eficiente de organização econômica da sociedade, né? E talvez aqui a palavra neoliberal tenha uma justificativa talvez um pouco mais explícita. Né? A gente está falando das pessoas que escreveram, pensaram, debateram, enfim, a partir principalmente da Segunda Guerra Mundial. Né? E dado esse momento, certo? Depois da Segunda Guerra, depois da crise de 30, enfim, depois de uma série de controvérsias em torno das teses keynesianas, controvérsias que ainda continuam existindo, né? Então a gente pode aqui talvez se referir a essa ideia de neoliberal, talvez um pouco diferente dos liberais mais tradicionais, no sentido que esses liberais talvez admitam alguma necessidade, alguma função do Estado, ou eles admitem aquilo que a gente tradicionalmente chama de falhas de mercado, né? E o Estado talvez com alguma função no sentido de derimir ou diminuir essas falhas de mercado, que também no caso do Brasil pode até ser um pouco mais prementes, tá certo? Dadas as particularidades das economias em desenvolvimento como a brasileira, né, com alguns mercados incompletos, alguns mercados ainda sendo, vamos dizer assim, criados, como o próprio mercado financeiro, que é um dos temas, inclusive, de debate entre os principais autores liberais desse período. Então, talvez nesse sentido, a palavra neoliberal possa fazer ter alguma diferença. Né? São liberais, mas que vieram, vamos dizer assim, depois de algumas modificações teóricas, aonde surge talvez a necessidade de alguma função, principalmente saneadora, reparadora, em relação ao mercado por parte do Estado. Mas mesmo de qualquer maneira, o Estado ainda é a forma mais eficiente de se organizar a sociedade, etc.
né? Se a gente seguir, então, o Belchovski, certo? A posição desse grupamento liberal, que também a gente vai ver ter algumas divergências entre eles, no Brasil ela se caracteriza basicamente por três elementos, né? Eles são normalmente, obviamente, partidários de uma intervenção muito reduzida do Estado na economia brasileira, né? E durante aquele período, né, são normalmente defensores de uma redução de uma intervenção de Estado que já era relativamente grande, né, nos anos 50, por ali. Né? Por outro lado, eles também sempre são pessoas que se manifestam sistematicamente a favor de políticas ortodoxas de equilíbrio monetário e financeiro. Né? Então, sempre preocupados, né, com, mesmo que admitam a necessidade de alguma intervenção, ou que admitam algum grau de planejamento na economia, esse tem que ser, a princípio, né, um bom planejamento não pode fugir de um bom equilíbrio monetário e financeiro nesse planejamento. Né? Um bom plano começa com um plano equilibrado do ponto de vista das suas receitas e das suas despesas. Né? Por fim, certo? Há uma discussão em torno dos liberais até onde eles apoiam projetos de industrialização. É, Aqui a gente tem talvez algumas divergências entre eles. Né? É, Existe uma parte importante dos liberais que são ainda partidários, são partidários da velha ideia de vocação agrária no Brasil, e nesse sentido muitos são contrários, vamos dizer assim, a própria ideia de industrialização, ainda se vê a indústria como um certo artificialismo no Brasil. Né? Mas, na verdade, talvez a maior parte das pessoas, dos liberais, eles não são exatamente contra projetos de industrialização pela industrialização, ou são favoráveis a projetos anti ou que superem a vocação agrária brasileira, porque, né, tem que superar a vocação. Eles são muitas vezes contrários a esses projetos pelo fato, né, desses projetos justamente implicar na contraposição dos dois elementos acima, certo? Eles implicam numa elevada intervenção do Estado para se processar esses projetos de industrialização, e essa elevada intervenção do Estado muitas vezes sem o devido cuidado com os equilíbrios monetários e financeiros nas propostas de políticas que fazem parte desses projetos. Né? Então, existem efetivamente vários liberais que são, por definição, defensores de uma vocação agrária e contrários a projetos industrializantes por si, certo? Mas eu diria que existe um certo consenso entre os liberais que, independente da vantagem ou não de fazer a industrialização, ela é sempre carregada de muita intervenção, e nesse sentido eles são contra os projetos de industrialização. Né? Algumas pessoas então poderiam até dizer que uma industrialização que ocorresse pelas livres forças de mercado não é necessariamente um problema. Né? Eu não preciso efetivamente me fincar na velha vocação agrária brasileira. Né? Essa industrialização ela é possível de acontecer pelas forças de mercado, sem que eu tenha que ter, então, uma intervenção do Estado decisivamente pró essa industrialização. Então, essa excessiva intervenção, essas intervenções normalmente desequilibradas do ponto de vista monetário, que marcam o grosso, vamos dizer assim, dos liberais. Né? Alguns, como eu disse, então, vão um pouco além disso e se manifestam, vamos dizer assim, em prol de uma possível vocação agrária brasileira também. E é isso, então, que tem. Essa é um elemento importante, vamos dizer assim, uma certa divergência entre os liberais. Né? Tem algumas divergências entre os liberais. A primeira é justamente essa questão da vocação agrária. Né? Então, esses que defendem a vocação agrária são efetivamente radicalmente contra a estratégia de estabilização por si, certo? E defende a tese agrarista de especialização, aí com base muitas vezes em modelos teóricos ortodoxos, que a gente poderia chamar de liberais, com a teoria das vantagens comparativas, os modelos Heckscher-Ohlin, etc. Né? Mas, como eu disse, talvez para a maior parte, uma parte importante dos liberais, a industrialização é uma coisa que vai acontecer, ela é meio irreversível. Agora, se deve dar a devida atenção
ao papel do Estado nessa intervenção, nesse processo, né, e aos desequilíbrios macroeconômicos que essa intervenção pode suscitar, né. Então, não é contra essa industrialização, que para muitos então é irreversível, mas contra uma interferência equivocada, uma interferência eh, desequilibrada, uma interferência que pode gerar talvez desperdícios, inflações, etc. Uma outra separação entre esses liberais também está, vamos dizer assim, no grau de intervenção do Estado, no grau de participação do Estado na economia. Né? A gente já chamou a atenção que, quando a gente chama eles de neoliberais, que em geral eles aceitam algum grau de intervenção do Estado. Né? E existem os graus tradicionais de intervenção do Estado, né? Acho que segurança, questões de educação, saúde, né? Em geral, esses liberais eles aceitam uma intervenção maior do Estado nessas áreas. Né? Vem claramente que nessas áreas existem problemas, falhas de mercado que podem, de alguma maneira, ser suscitados, principalmente na área de segurança, na área de educação, aí é um pouco mais uma questão maior, na área de saúde também, né? Enfim. Né? Mas tem alguns liberais que vão muito além disso, certo? Aceitam a intervenção de Estados em outros setores, muitos inclusive favoráveis à agricultura e muito além de processos como extensão rural, assistência, essas coisas. Né? Também há uma discussão grande sobre infraestrutura, né? Até onde o Estado deve ser responsável pela operação, por exemplo, de estradas de ferro, portos, etc. Né? E na ausência de um capital privado que se interesse por esses setores, até onde ela que deve prover esses setores, não deveríamos fazer apelo ao capital externo antes. Então tem alguma nuance aí, certo? Alguns liberais chegam a ser bastante intervencionistas se a gente olhar o receituário mais clássico do liberalismo. Né? E uma última questão, certo? Que ainda tem alguns liberais no Brasil, até em função de todas as discussões que se faz com a CEPAL, etc., né, que admitem, vamos dizer assim, problemas, por exemplo, com as exportações brasileiras de produtos agrícolas. E mesmo sendo liberais, defendem algum grau de intervenção nesses mercados exportadores para, por exemplo, estabilizar preços. Né? Então, você tem aqui alguns liberais que vão, inclusive, fazer uma certa defesa, por exemplo, das intervenções brasileiras no mercado de café. Não são todos, obviamente, certo? Mas, então, existem nuances entre os liberais e nessa parte da intervenção do Estado, essas nuances podem até ser relativamente grandes. De qualquer maneira, então, você tem aí esse corpo que está muito definido em torno, principalmente, de questões de equilíbrios monetários, financeiros, de uma participação ainda que, para alguns, vai até um certo ponto maior do que outros, mas tem um certo limite. Né? E a gente tem, então, vários nomes aí nesse período. Né? Os principais a gente deixou aqui, certo? Quer dizer, Eugênio Goudin, Daniel de Carvalho, certo? Principalmente, essas são dois autores que se opõem muito às estruturas protecionistas que são montadas no Brasil. Né? Então, são pessoas que defendem muito o liberalismo no sentido da abertura econômica externa do Brasil. Né? São contra as tarifas, câmbio múltiplo, que é uma questão muito debatida nesse período, né? Que é usado os regimes de câmbio múltiplo, de certa forma, para fechar as importações brasileiras e são instrumentos de proteção à economia brasileira. Né? Além desses, né, a gente pode destacar o Otávio Bulhões, ainda hoje provavelmente a gente vai falar um pouco mais dele, né? Dênio Nogueira, são duas pessoas que tiveram, por exemplo, nas criações do Banco Central. Alexandre Kafka talvez também teve bastante influência na criação de instrumentos de política monetária, como na SUMOC, depois do Banco Central.
né? Essas pessoas, eles são justamente aqueles grupos que, de certa forma, aceitam o processo de industrialização, mas que enfatizam a questão da estabilidade monetária, a estabilidade fiscal brasileira, né, a estabilidade macroeconômica, e vários deles lutaram por instrumentos na mão, inclusive do governo brasileiro, para garantir essa estabilidade, para promover essa estabilidade monetária. Né? A criação do Banco Central foi uma obsessão de vários dessas pessoas durante esse período. Né? Uma possível discussão que a gente poderia travar aqui, certo? Quer dizer, é se a gente incluiria o Roberto Campos ou não nesse leque de pessoas. Né? É óbvio que se a gente estivesse falando sobre o pensamento econômico nos anos 80, 90, né, na década de 80, na década de 90, né, a gente deveria incluir o Roberto Campos, dado toda a sua verborragia, suas defesas, seus textos, suas entrevistas, enfim, suas publicações. Mas quando a gente olha o Roberto Campos desse período de fato que a gente está olhando, dos anos 50, 60, 70, né? E notadamente nos anos 50 e 60, né? O Roberto Campos foi um homem que esteve por trás da criação e do início do trabalho do BNDES, né? Do plano de metas durante o governo Juscelino Kubitschek. E eu não posso dizer que o plano de metas e a ação do BNDE nesse período é exatamente uma ação liberal. Né? De outra forma, ele teve no PAEG, certo? Aí junto com o Otávio Bulhões, né? Enfim, aí tem, enfim, sempre um viés aí na classificação. Né? A gente classificou o Bulhões como liberal, mas a decisão aqui foi de não classificar o Roberto Campos enquanto liberal nesse período, né? Principalmente pela sua atuação à frente do plano de metas, etc. Mas, enfim, os carimbos são sempre complicados, por isso que a gente decidiu, nessas aulas, várias vezes, olhar o autor independente da sua classificação, vamos dizer assim. Né? Que é o que a gente deve fazer, por exemplo, semana que vem com o Gudan, e a gente vai fazer brevemente hoje com o Otávio Bulhões. Aonde essas pessoas publicam, trabalham, onde a gente pode ler as coisas desses autores mais liberais. Né? Aqui é uma corrente de pensamento que talvez ela se diferencia um pouco da corrente desenvolvimentista. Né? A gente diz que os correntes desenvolvimentistas elas atuaram muito internamente dentro dos órgãos públicos. Os liberais também. Né? A gente já conversou uma vez sobre o Gudan, já viu ele falando a partir de um conselho durante o governo Vargas, o primeiro governo Vargas. Né? Mas eles também têm uma presença acadêmica, esses liberais. Uma presença acadêmica importante. Né? Tanto o Alexandre Kafka, o Otávio Bulhões, o Eugênio Gudan, são pessoas que trabalharam em faculdades, universidades, o Gudan e o Bulhões, principalmente na Universidade do Brasil, que depois vem a ser a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, e neles você tem então a introdução pelas mãos justamente do Gudan e do Bulhões dos primeiros programas de formação econômica exclusiva. Né? Até então a economia era dada em outras formações, como matéria, etc. Então, a Faculdade de Economia da Universidade do Brasil, certo? Quer dizer, talvez considerado a primeira, a mais importante faculdade de economia, a primeira grande faculdade de economia no Brasil, certo? Talvez junto com a USP, e é criada então nesse período. Além da Universidade do Brasil, certo? Esses autores também militaram muito na Fundação Getúlio Vargas, que foi fundada no final ali da guerra, certo? E a formação ali era criar uma instituição para formar quadros para a administração pública. Né? E depois a Fundação Getúlio Vargas, então, vai avançando, vai chegando, vamos dizer assim, em outras formações, etc. Né? O Bulhões e o Gudan também participaram aqui da Fundação, eles foram responsáveis pela Revista Brasileira de Economia, né? E foram fundadores de uma instituição dentro dessa Fundação Getúlio Vargas, que é o IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia, que inclusive, depois passa a ser também responsável pela revista. Né?
O IBRE também é responsável por uma revista que existe até hoje, importante, além da RBE, né, que é a Conjuntura Econômica, que é uma revista também é, conhecida. Né. No começo, essa revista era mais dominada pelos desenvolvimentistas, mas a partir de 52, essa revista tem um lado, o pessoal liberal tem uma participação mais forte nela. Então, por exemplo, você vai ver muitas publicações do Gudin na Revista Brasileira de Economia, com certa. Ele também publica no jornal, no Correio da Manhã, em outros lugares, mas o Bulhões vai ter um outro lugar onde ele publica também bastante. Ele é membro ativo do Conselho Nacional de Economia, e a revista do Conselho Nacional de Economia são lugares importantes aonde o Bulhões publica. Né? Notadamente, ele publica alguns textos, certo, sobre a situação econômica no Brasil, né? E ele, isso num relatório que é específico do Conselho Nacional de Economia, e na revista do Conselho Nacional de Economia ele tem então uma série de artigos, tem alguns que são importantes, que a gente vai se referir mais para frente, né, que é um debate que ele acaba estabelecendo ali na revista do Conselho Nacional de Economia com o Celso Furtado em torno da questão do planejamento. Né? Os liberais também, talvez em São Paulo, eles têm algumas publicações muito ligadas à Associação Comercial de São Paulo. A Associação Comercial tem a Carta Mensal, que é uma carta de conjuntura, né? E tem uma outra revista importante que é o Digesto Econômico, onde muitos liberais também, de certa maneira, participam dessas publicações. Então, aqui é um pouco o locus, né, se a gente for procurar textos, análise, conjuntura dessas pessoas. Né? Então, aqui a gente vê esse conjunto de pessoas. Talvez os mais importantes, a gente efetivamente tirou o Roberto Campos um pouco nesse momento da seara liberal, depois a gente, numa aula mais para frente, a gente pode discutir a questão do Roberto Campos, aonde a gente deve encaixá-lo, principalmente quando a gente está falando desse período dos anos 50, 40, 50, 60. Mas talvez os dois mais importantes sejam o Gudin Bulhões, são os mais estudados. Né? O Daniel Nogueira deveria talvez ter mais estudado também. O Kafka é uma pessoa importante, o Alexandre Kafka. Né? Mas, enfim, o Gudin e Bulhões acabam tendo a prevalência aí das coisas. E a gente vê um pouco essas diferenças entre os liberais, se a gente comparar o Gudin e o Bulhões. Né? O Bulhões é justamente muito mais tolerante com as políticas de planejamento, que são muito mais criticadas pelo Gudin, apesar do Bulhões também criticar. Né? E o Bulhões talvez seja também mais favorável ou mais conformado, vamos dizer assim, com a ideia de industrialização e com um planejamento em favor dessa industrialização. Talvez a palavra, né, tolerante aqui talvez seja conformado, alguma coisa melhor. Né? E o Bulhões está mais preocupado em diminuir, vamos dizer assim, o planejamento ou organizar esse planejamento de modo a ter um equilíbrio monetário e financeiro, que é uma reclamação que o Gudin também tem, né? Mas ele é mais preocupado, vamos dizer assim, com isso. Né? Com essa, dado que a gente vai ter industrialização, dado que o planejamento é uma coisa que os governos estão tocando, que esse planejamento, pelo menos, tenha, vamos dizer assim, uma estrutura monetária e financeira equilibrada. Né? Uma outra preocupação de ambos, certo, é a preocupação em torno do sistema financeiro. Né? Ambos defendem a criação de um sistema financeiro no Brasil, vê isso um problema no país, tá certo? Uma falta de um sistema financeiro bem organizado. Né? Então, vem a necessidade da montagem de um sistema financeiro capaz de mobilizar a poupança e promover, a partir dessa poupança, catalisar os investimentos para o desenvolvimento do país. Né? E da mesma maneira que o sistema financeiro também poderia ajudar, vamos dizer assim, não só na mobilização da poupança interna, mas também, de certa maneira, ajudar a captar um pouco de poupança externa. Né? Então, ambos concordam de que a eficiência de um sistema de mercado
só vai ser efetivamente atingido se eu tiver um sistema financeiro também desenvolvido. E esse eles reconhecem como uma falha enorme da economia brasileira, a ausência de um sistema financeiro mais bem desenvolvido, né? E ambos vão lutar pela criação desse sistema financeiro. Talvez aqui o Bulhões seja mais efetivo, vamos dizer assim, na criação desse sistema, junto com a ideia de equilíbrio monetário e financeiro, na medida em que ele sempre teve por trás da criação e da operação do sistema, desses sistemas de controle monetário e financeiro, né? Ele é um dos responsáveis pela criação do Banco Central em 1964, foi ministro da Fazenda quando o Banco Central foi criado, durante o período do golpe militar, né? Mas ele também teve por trás a criação da SUMOC, que seria, vamos dizer assim, o órgão original, vamos dizer assim, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi responsável pela SUMOC durante algumas. Então, ele para criar o sistema financeiro, precisa de um organismo normativo, e de um organismo de fiscalização, desculpa, que é justamente a ideia aqui, vamos dizer assim, que o Bulhões muito batalhou ao longo do tempo, né? Na verdade, tinha uma certa divergência entre o Goudin e o Bulhões, certo? Talvez o Bulhões fosse um pouco mais pragmático do que o Goudin nesse sentido, né? O Goudin vê a necessidade do sistema financeiro, mas para ele, primeiro, o Brasil precisava debelar o processo inflacionário, para poder, em cima disso, montar um sistema financeiro sólido, né? Você não poderia montar um sistema financeiro sólido no Brasil sem que você tivesse já diminuído fortemente a inflação. Vou lembrar que a inflação, principalmente no período aí do pós-guerra brasileiro, até 64, ela sempre teve, vamos dizer assim, sempre teve 2 dígitos, 15, 20, 25, 30%, né? Nunca foi uma inflação rastejante, né? Então o Goudin tinha a ideia de que é necessário debelar a inflação para depois desenvolver o seu financeiro, enquanto que o Bulhões não, né? Ele tinha, talvez, a ideia muito clara, certo, de que o sistema financeiro, se a gente fosse esperar a inflação cair no Brasil, a gente ia esperar sentado, certo? A gente devia aceitar a ideia de tentar viabilizar a criação de um sistema financeiro, apesar da inflação no Brasil. Eu volto a isso mais tarde, certo? E ele vai conseguir fazer isso, né? Então, só para a gente retomar um pouquinho aqui as ideias do Bulhões, na próxima sessão a gente vê melhor as ideias do Goudin, né? O Bulhões é um daqueles que a gente citou na aula passada, né? Ele não é um economista formado, ele é um advogado, um bacharel em Direito, certo? Formado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e ele não é filho de de pessoas relativamente abastadas. O pai é diplomata, viveu na Europa, etc. Então, mas apesar dele não ser um economista, ele tem uma formação de economia feita fora do Brasil. Ele vai fazer um curso de especialização em economia em Washington, né? Então, vários brasileiros, vamos dizer assim, não são exatamente economistas, mas começam a ter formações de cursos de especializações, mestrados, doutorados, se é que a gente pode dizer isso, nesse período, né? E nesse período, por exemplo, ele teve uma influência também importante. O Prebisch também cita a influência do Wicksell nesse período, e o Bulhões também, né? Ele também estudou, conheceu o White nesse período. O White é a pessoa que faz o debate com o Keynes na criação do Fundo Monetário, e é o grande líder dos Estados Unidos nas reuniões de Bretton Woods, aonde inclusive o Bulhões também estava, né? O Bulhões, então, tem uma vida acadêmica, a gente já chamou atenção, participou da Universidade do Brasil, participou da Federal do Rio, da GV, foi presidente do IBRE várias vezes, e tem algumas publicações importantes em economia, né? O primeiro livro importante dele é Economia e Política Econômica, de 1960 já, né? Mas ele tem, por outro lado, uma carreira enorme dedicada ao serviço público brasileiro, né? Um servidor público desde cedo, desde criança, certo? Quer dizer, ele com 22 anos, ele entra já para o Ministério da Fazenda a convite, né? E vai parar na Diretoria Geral do Imposto de Renda, né? Ele trabalha muito com a questão fiscal desde o início.
né? Depois vai participar daqueles conselhos que o Getúlio vai criar, o Conselho Nacional de Economia, o Conselho Superior aí, da Caixa, também na área tributária, ele vai participar do Conselho de Contribuintes, né? E vai, durante um tempo, inclusive, chefiar a seção de estudos econômicos e financeiros do Ministério da Fazenda, né? A gente acabou de dizer, tá certo? Ele foi um dos da delegação brasileira que foi a Bretton Woods, né? Vários outros foram, o Budan foi, vários outros foram, mas Bulhões estava. E se vocês lembram da aula sobre a CEPAL, quem estava pelo Brasil era o Bulhões na criação também da CEPAL. Né? Participou da missão ABINC, que é uma dessas missões que os Estados Unidos negociam com o Brasil. E nessa missão ABINC ele tem certos problemas na hora de escrever o relatório final. E ele tem uma publicação que é talvez uma das mais famosas dele, que chama A Margem de um Relatório. Né? E, além disso, então, toda a carreira dele em torno da questão, além da questão tributária, que a gente já citou, da questão monetária, né, da questão monetária e financeira. Né? Ele, como eu disse, foi um idealizador da SUMOC, foi diretor da SUMOC, né? Foi responsável pela SUMOC em vários momentos do tempo. Né? E foi ministro da Fazenda, né? Foi ministro da Fazenda dos governos militares, e nesse Ministério da Fazenda ele estava por trás do PAEG, e no PAEG você tem então a criação do Conselho Monetário Nacional, que vem a substituir a SUMOC, e do Banco Central do Brasil, né? Inclusive da reforma, e também da reforma tributária, na qual ele também participa. Né? Então ele é um partícipe importante do PAEG, né? Descrever o PAEG. Né? Então ele tem uma carreira, né? Depois ele sai, vai ainda participar ainda no sistema financeiro é, é, de um banco estadual importante, que é o Banco Estadual do Estado do Rio de Janeiro, né? O da Guanabara, desculpa, né? Cidade do Rio de Janeiro, né? Que depois veio a se tornar o Banerj. Né? E, enfim, ele termina um pouco a carreira dele como membro da academia, principalmente no IBRE, na Universidade Federal, enfim. Então, a gente já de alguma maneira viu algumas coisas, tá certo? Mas o Bulhões aqui, o foco do trabalho do Bulhões nessas questões, ao início, questões fiscais, mas nas questões monetárias e financeiras, inflação, etc. Mas, como eu disse, talvez com um certo pragmatismo, certo? Quer dizer, então a posição dele é menos liberal que a do Goudin, ele é mais permissivo em relação a essas questões de planejamento, de proteção à indústria. Né? O Goudin às vezes critica o Bulhões justamente por essa permissividade, mas ainda, né, você vê nos textos uma defesa liberal, tem a importância, vamos dizer assim, de um vetor de preço de concorrência para se balizar a economia, certo? Ele tem um texto que é menos conhecido dele, que é a função dos preços no desenvolvimento, um texto de 61 que ele publica no México, onde ele mostra, quer dizer, a importância de você ter um vetor de preço sem intervenção, certo? Para que a gente tenha uma melhor, né? No fundo, o melhor planejamento possível é aquele que o vetor de preço te indica, tá certo? Quer dizer, e nesse sentido, né, você tem uma posição liberal muito clássica. Né? Então, também, de certa maneira, ligado a uma corrente liberal, também a defesa do capital externo é um elemento importante. Né? Como a gente já disse, em relação à industrialização e ao planejamento, né, tem essa permissividade, certo? Essa aceitação do planejamento, certo? Mas com um reforço enorme da questão da estabilidade. Né? Então, você teve, por exemplo, um texto da CEPAL que foi publicado, que, né, é um texto importante nessa área de planejamento, que é o estudo preliminar sobre as técnicas de programação do desenvolvimento econômico. Né? O Furtado faz uma espécie de um resumo desse texto na revista do Conselho Nacional de Economia em 53, e o Bulhões responde ao Furtado nessa revista, também em 53, e ali se dá uma possível controvérsia, de novo, no planejamento, mais uma, entre Bulhões e Furtado.
Nesse mesmo momento também o Gudin respondeu ao Furtado e a esse texto da CEPAL, só que ele publicou no Correio da Manhã, que é um jornal importante, publicou uma série de 4 artigos. Então, tem, de novo aqui, o Bulhões não é tão contrário, vamos dizer assim, à ideia de planejamento como outros mais liberais, certo? Mas a insistência dele em relação ao cuidado com o grau de intervenção, com a estabilidade macroeconômica, com o equilíbrio orçamentário, etc. Né? Então, uma intervenção estatal, ok, mas com estabilização monetária, com uma diminuição o máximo possível do Estado produtor, vamos dizer assim, das estatais produtoras. E para a gente terminar aqui, então, só para retomar a questão do sistema financeiro, como eu disse, o Bulhões é extremamente preocupado com o funcionamento de um país sem um sistema financeiro bem organizado. Então, ele vê a necessidade da montagem do sistema financeiro que faça essa captação de poupança, né, e que tire um pouco esse papel da captação de poupança da mão do governo, que acaba interferindo na economia de maneira muito dura, né, fazendo essa captação da poupança e esse direcionamento dos investimentos. Então, eu imagino que o sistema financeiro possa fazer isso, né? E não imagina que um sistema de mercado possa funcionar se não existir um sistema financeiro desenvolvido. E aí, quando a gente ia chamar a atenção, a divergência dele com o Gudin, né? O Gudin achava difícil criar, não o Banco Central, mas principalmente um sistema financeiro mais sólido, certo? Em um ambiente inflacionário, né? E o Bulhões falou: olha, se a gente esperar a criação de o fim da inflação, a gente vai esperar até, né, vamos esperar sentado aqui, certo? Então, eu preciso criar apesar da inflação, né? E aqui é que vem um detalhe importante na opinião, no desenvolvimento do pensamento de alguns economistas brasileiros, independente da linha, vamos dizer assim, né? Com essa posição do Bulhões, certo? De você se ver, vamos dizer assim, na necessidade da criação de um sistema financeiro, de organizar um sistema monetário e financeiro, apesar da inflação, né? Então, quando você olha o PAEG, certo? O que você vai ver no PAEG? Algumas coisas, certo? Quer dizer, o PAEG é a montagem desses instrumentos monetários e financeiros, é a montagem do novo Banco Central, como vocês veem aí na foto, né? E é a montagem de um novo sistema financeiro, né? Mas para isso, né, duas coisas importantes, na verdade uma coisa só com duas saídas, dois elementos. A primeira é admitir a inflação, né, que é o que o Bulhões está fazendo, né? Admitir que o desenvolvimento econômico brasileiro ele não se faz sem algum grau de inflação, né? Então, essa ideia de que o Brasil tem que conviver com inflação se quiser se desenvolver, né, essa é talvez uma ideia com a qual o Gudin não compactuava, né, e muita gente olhava com maus olhos, certo? Quer dizer, né, e dizia mais que o esforço, certo, por mais que essas pessoas dissessem que era preciso fazer uma diminuição da oferta de moeda, um equilíbrio financeiro, etc., para ajustar a inflação, né? Dizer, olha, a gente precisa, obviamente a gente não pode conviver com uma inflação de 100% ao ano, certo? Mas imaginar que a gente vai ter uma inflação de 1, 2% ao ano é praticamente impossível no Brasil, né? Então a gente tem que aprender a conviver, né, com uma inflação da ordem, certo? Aí os autores variam, mas vamos dizer assim, da ordem de alguma coisa em torno de 10% ao ano, né? Então, essa é a primeira coisa, essa ideia de inflação, de convívio com a inflação, né? E de ter uma política econômica de combate à inflação do tipo gradualista, né? Então, você passa a ter uma visão de um certo gradualismo em relação à inflação. Então, vamos combater a inflação? Vamos, né? Mas a gente precisa tirar a inflação que está em 70% ao ano para zero de um dia para o outro, né? Que seria o que a gente chamaria de um tratamento de choque à inflação, né? Não. Né? Vamos trazer essa inflação, vamos dizer assim, para baixo, sim, vamos tirar de 70, mas vamos trazê-la para baixo aos poucos, em 1 ano, 2 anos, talvez até 3 anos,
e não vamos imaginar que ela venha a 0, a 1, a 2%. Vamos imaginar que a inflação compatível no Brasil com um crescimento da ordem de um PIB per capita crescendo na ordem de 4,5%, sei lá, alguma coisa parecida com ele, um PIB crescendo da ordem de 7%, a gente teria uma inflação por volta da ordem dos 10%. Né? Então, essa ideia de convívio, de combate gradual à inflação, é uma heterodoxia, vamos dizer assim, que inclusive está em autores liberais como o Bulhões. E tem a segunda parte dessa heterodoxia, certo? Quer dizer, mesmo numa visão de alguns autores que a gente aqui classificou, talvez como liberal, né? Que é óbvio que uma inflação de 10% não é uma inflação pequena, certo? 10% ao ano é grande. Né? E conviver com 10% de inflação ao ano é muito difícil, né? Se você supõe que a legislação supõe que não tem inflação. Né? Então é preciso fazer alterações institucionais, fazer reformas institucionais que prevejam que o Brasil vai conviver com uma inflação de 10%. Né? E nesse momento é que se dá, vamos dizer assim, o que algumas pessoas chamam de o destampar da caixa de Pandora aqui, certo? Quer dizer, né? E uma série de males já começa a aparecer, porque essa ideia de alterar as instituições para permitir a gente ter regras que convivam com uma inflação de 10%, isso significa introduzir no Brasil instrumentos de indexação ou de correção monetária. Né? E esse o elemento que o Bulhões trouxe, né, justamente para poder viabilizar um sistema financeiro com uma inflação que não fosse de 100%, mas uma inflação que girasse entre 10% e 15% ao ano, perdão, né? Para isso poder acontecer, para existir um sistema financeiro, eu precisava de ativos financeiros que tivessem rentabilidade real garantida, e para isso eu tenho que ter mecanismos de indexação. Né? Então ele cria o instrumento da correção monetária, o PAEG cria o instrumento da correção monetária, não é exatamente criar um instrumento, certo? Mas ele define o instrumento da correção monetária constitucionalmente. Na verdade, a introdução da correção monetária é feita aqui no PAEG pela criação das ORTNs, né? Que então permite que isso vai se espalhar para cadernetas de poupança, vai se espalhar para outros instrumentos financeiros, né? Permitindo então a criação de instrumentos financeiros e a partir daí, efetivamente, de um sistema financeiro que deslanchou no Brasil a partir de 64 com essa ideia. Então, a ideia, efetivamente, de certa maneira, funcionou, criou-se um sistema financeiro. Né? Mas, como o pessoal da história conhece, né? 30 anos depois, para muita gente, essa indexação está por trás da chamada inflação inercial. Não estou dizendo que era claro que isso ia acontecer, provavelmente o Bulhões não imaginava isso, e também não imaginava que essa indexação que ele imaginava nos ativos financeiros se espalhasse pelo resto da economia como se espalhou. Né? Mas uma então das críticas, inclusive do Goudin, ao Bulhões e de outros ao Bulhões, certo? Quer dizer, essa, entre aspas, permissividade em relação à inflação. Não que ele tenha sido um adepto, por exemplo, da chamada inflação estruturalista ou qualquer coisa parecida com isso. Não é isso. Né? Mas essa ideia de um gradualismo ao combate à inflação, que prevê, vamos dizer assim, a ideia de que você vai aceitar conviver com um certo grau de inflação, que você vai adotar políticas de combate à inflação, mas que são graduais, né? E vai criar instrumentos, mecanismos que permitem, vamos dizer assim, justamente a gente viver com a inflação, né? Já na época foi, de certa maneira, criticado, mas, por outro lado, né, a defesa, vamos dizer assim, do Bulhões, que está à frente dessa criação, é que há um aprofundamento financeiro no Brasil pós-64 gigantesco. O sistema financeiro talvez não se completa completamente, completa completamente é horrível, né? Mas ele não é completamente integrado, falta bancos de investimento de longo prazo ou qualquer coisa parecida com isso.
mas de qualquer maneira, as cadernetas de poupança, as financeiras, os bancos comerciais, os bancos de médio prazo, enfim, isso se desenvolveu relativamente bem, né? É, né, tem alguns problemas, mas vai para frente. Então, o PAEG tem outros problemas também, não vou entrar aqui, Santo, quer dizer, na própria criação do Banco Central existem alguns buracos, vamos dizer assim, que dificultam o controle monetário, que ninguém entende muito bem por que aconteceu, né? Mas era uma obsessão então, do Bulhões de criar instrumentos, e eles foram criados, efetivamente aumentou o controle monetário, mesmo que existam problemas, assim como esses problemas na adoção dos mecanismos de indexação para facilitar a criação do sistema financeiro brasileiro nesse período, né? Então, esse aqui é um breve resumo um pouco de algumas questões em relação ao Bulhões, né? A questão das discussões em torno do planejamento, as discussões em torno da criação e do que é preciso fazer para efetivamente se ter um sistema financeiro um pouco mais dinâmico no Brasil, né? São alguns elementos que a gente destacou aqui em torno do Otávio Bulhões. Vamos deixar então para a próxima aula para a gente olhar com mais calma as ideias do Gudan, ainda nesse grupo de autores liberais que a gente está observando nesse momento. É isso, até a próxima.